Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Lei Orgânica do Distrito Federal. Título 1. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. Artigo 1º. O Distrito Federal, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, observador dos princípios constitucionais, reger-se-á por esta lei orgânica. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta lei orgânica. Artigo 2º. O Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais a preservação de sua autonomia como unidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição observada a Constituição Federal. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Artigo 3º. São objetivos prioritários do Distrito Federal garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Preservar os interesses gerais e coletivos. Promover o bem de todos. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Preservar sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento a preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Assegurar, por parte do poder público, a proteção individualizada à vida e à integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas de infrações penais e de seus respectivos familiares. Zelar pelo Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado sob a inscrição número 532 do Livro do Tombo Histórico, respeitadas as definições e critérios constantes do Decreto número 10.829, de 2 de outubro de 1987, e da Portaria número 314, de 8 de outubro de 1992, do então Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, o IBPC, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Promover, proteger e defender os direitos da criança, do adolescente e do jovem. Valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde, de assistência e de educação preventivas do suicídio. Promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviços públicos por múltiplos canais de acesso. Artigo 4º. É assegurado o exercício do direito de petição ou representação, independentemente de pagamento de taxas ou emolumentos ou de garantia de instância. Artigo 5º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Título 2 da Organização do Distrito Federal, Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 6º. Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do Governo do Distrito Federal. Artigo 7º. São símbolos do Distrito Federal a bandeira, o hino e o brasão. Parágrafo único. A lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre o seu uso no território do Distrito Federal. Artigo 8º. O território do Distrito Federal compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Artigo 9º. O Distrito Federal, na execução de seu Programa de Desenvolvimento Econômico-Social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Capítulo 2 da Organização Administrativa do Distrito Federal. Artigo 10. O Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas, com vistas à descentralização administrativa, à utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Parágrafo 2º. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para o secretário de Estado do Distrito Federal. Parágrafo 3º. A proibição de que trata o artigo 19, parágrafo 8º, aplica-se à nomeação de administrador regional. Artigo 11. As administrações regionais integram a estrutura administrativa do Distrito Federal. Artigo 12. Cada região administrativa do Distrito Federal terá um conselho de representantes comunitários, com funções consultivas e fiscalizadoras, na forma da lei. Artigo 13. A criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Parágrafo único. Com a criação de nova região administrativa, fica criado automaticamente conselho tutelar para a respectiva região. Capítulo 3 da competência do Distrito Federal. Artigo 14. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios, cabendo-lhe exercer em seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Seção 1 da competência privativa. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Artigo 15. Compete privativamente ao Distrito Federal organizar seu governo e administração, criar, organizar ou extinguir regiões administrativas de acordo com a legislação vigente, instituir e arrecadar tributos, observada a competência cumulativa do Distrito Federal, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos de sua competência, dispor sobre a administração, utilização, aquisição e alienação dos bens públicos, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União, programas de educação, prioritariamente de ensino fundamental e pré-escolar. Celebrar e firmar ajustes, consórcios, convênios, acordos e decisões administrativas com a União, estados e municípios para execução de suas leis e serviços. Elaborar e executar o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Elaborar e executar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e planos de desenvolvimento local, para promover adequado ordenamento territorial, integrado aos valores ambientais, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Autorizar,
conceder ou permitir, bem como regular, licenciar e fiscalizar os serviços de veículos de aluguéis. Dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Dispor sobre a organização do quadro de seus servidores, instituição de planos de carreira na administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal, remuneração e regime jurídico único dos servidores. Exercer o poder de polícia administrativa. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços e similar, ou cassar o alvará de licença dos que se tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar da população ou que infringirem dispositivos legais. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive o de papéis e de outros resíduos recicláveis. Dispor sobre a limpeza de logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos. Dispor sobre serviços funerários e administração dos cemitérios. Dispor sobre apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação local. Disciplinar e fiscalizar, no âmbito de sua competência, competições esportivas, espetáculos, diversões públicas e eventos de natureza semelhante, realizados em locais de acesso público. Dispor sobre a utilização de vias e logradouros públicos. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas do Distrito Federal. Exercer inspeção e fiscalização sanitária, de postura ambiental, tributária, de segurança pública e do trabalho, relativamente ao funcionamento de estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviços e similar, no âmbito de sua competência, respeitada a legislação federal. Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, nos termos da legislação em vigor. Licenciar a construção de qualquer obra. Interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade e as que representem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Dispor sobre a publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda, em logradouros públicos, em locais de acesso público ou destes visíveis. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Seção 2 da Competência Comum. Artigo 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar a fauna, a flora e o cerrado. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência, com a cooperação técnica e financeira da União. Combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território e estabelecer e implantar política para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Seção 3 da Competência Concorrente. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal
concorrentemente com a União, legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, junta comercial, custas de serviços forenses, produção e consumo, cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. Educação, cultura, ensino e desporto, previdência social, proteção e defesa da saúde, defensoria pública e assistência jurídica nos termos da legislação em vigor, proteção e integração social das pessoas com deficiência, proteção à infância e à juventude, manutenção da ordem e segurança internas, procedimentos em matéria processual, organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Parágrafo 1º. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. Parágrafo 2º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Parágrafo 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local no que lhe for contrário. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.